Bom dia, graça e paz, queridos, tudo bem? Que gostoso ver esses jovens aqui cantando, tocando. Que orgulho, né? São nossos filhos, são nossos sobrinhos, são nossos irmãos, são pessoas que nós vimos aí crescendo, e eu sei que é muito gostoso ver essa geração aí forte. Paulinho falou que tinha mais de 40 jovens aqui ontem à noite. Uau! Né? Isso é fantástico. A gente está numa fase aí de isolamento, 40 jovens aqui, o pessoal tá pegado, né? Tá forte aí com Cristo. Muito bem. Pessoal, estamos então aqui hoje no Dia da Visão. O que é isso? Dia da Visão é um dia que a gente seleciona a cada 2 meses, né, pastor? Nos intervalos de algumas séries, né? A gente então prepara esse dia para que a gente se atualize, retome todos a nossa missão, a nossa visão, aquilo que nós pensamos como igreja, ok? Então é um dia diferente, não está numa série, a nossa série vai começar domingo que vem, será outra. Muito bem, então eu quero trazer aqui uns slides aí para a gente no Dia da Visão. Eu me identifico muito com essa imagem aí, gente, porque eu sem óculos, eu vejo exatamente como está ali do lado, ó, bem embaçado. Muito bem. Agora, não sei se vocês... Opa, está desligado aqui? Como é que liga isso, Naná? Do lado? Opa, acho que foi. Vamos ver. Aí, não sei para quem lembra, mas essa daqui é a visão da IB Horto, da nossa igreja. Olha só, ó, uma igreja bíblica, relevante, em pequenos grupos, capaz de buscar, acolher e equipar muitos para o Senhor Jesus. É uma visão linda, não é? É uma visão empolgante. Como, aproveitando a conferência de ontem, é contagiante esta visão. Muito bem. Agora, vamos lá. Nós começamos então com pequenos grupos há 8 anos atrás. Há uns 10 a gente começou a pensar sobre isso, fomos entender. Há uns 8 anos começaram os primeiros pequenos grupos. Aí é a foto de um deles que começou naquela época, em 2013, lá na casa do Geraldinho e da Deise. O Geraldo ainda estava grisalho, agora todo branco, né? A Maitê, acho que era solteira nessa época, não sei, né? Acho que era. Olha aí o Expedito, a Cleide, olha o chamego da Cida com a Marlene, gente. Ó, o Naná já era careca. Ué, Naná, eu não estou entendendo. Há 8 anos atrás, Naná, já era careca? Olha o Rafinha, tampou o Rafinha. O Rafinha era um bebê, gente. Está no colo aí do Naná, que tampou aí. Muito bem. E aí, de lá para cá, nós fomos evoluindo, crescendo, a visão, ampliando. E os pequenos grupos hoje, somos 22 pequenos grupos nas casas acontecendo, agora virtual, mas em breve a gente retorna. Temos 40 líderes e líderes em treinamento. Essa é a foto da nossa última reunião, segunda-feira passada. Foi muito bacana. Nós estamos aí juntos. E cerca de 300 participantes todas as semanas, gente. Olha que movimento que está acontecendo aqui na nossa igreja. E nós fazemos parte disso. Quem que está ligado a um pequeno grupo aqui, gente? Levanta a mão. Olha só. Olha quanta gente em algum momento está aí ligado nesta rede conectada entre nós e com Cristo. Muito bem. Só que a gente não quer parar, né? A gente quer avançar. A gente quer continuar aí subindo as escadas, os degraus, né? Muito bem. Então, para isso, nós temos um modelo de crescimento. Qual que é o nosso modelo de crescimento? Olha só, cada PG gere outro PG. Esse é o modelo de crescimento.
cada líder forme outro líder, ok? Cada participante chame outro participante. Esse é o modelo de crescimento. Quando tudo isso acontece, acontece a multiplicação. Nós chamamos isso de multiplicação, ok? As células vibrantes, vivas, se multiplicando porque há vida nesses grupos. Ok. Mas antes de tudo isso, é necessário algumas coisas. E nós vamos então agora ler este texto de João capítulo 15. É um texto famoso, na verdade é uma história que Jesus conta, né? Uma parábola contando a história dele, da humanidade, através da agricultura. Olha que interessante. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, diz Jesus. Olha o 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha o 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. 9. Como o Pai me ama, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Uau! O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, no 15, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Que texto, hein, gente? Que história linda! O que nós vemos nessa história, então? Opa! Vamos lá. Olha só, essa história diz que o pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono da terra, é ele que sabe a hora que tem que plantar, é ele que sabe a hora que tem que arrancar, é ele que sabe as estações corretas para semear, né?
para cuidar ali daquela lavoura. Ele tem controle de tudo no seu campo, assim como Deus comanda as nossas vidas. Nós somos totalmente controlados pelo Todo-Poderoso e isso nos dá paz. Por quê? Porque sabemos que temos um Deus amoroso, poderoso, justo, eterno, compassivo, misericordioso, perdoador, que comanda a nossa história. E isso me dá paz. Porque se eu não soubesse disso e não tivesse essa certeza, Leila, eu ficaria muito preocupado com o dia de amanhã. Talvez eu estaria demasiadamente ansioso. Eu ficaria talvez em pânico, sem saber que a minha vida está controlada por um Deus todo-poderoso. Porque eu sei que eu não posso fazer melhor do que Ele. Amém? Vocês também compactuam dessa ideia? Que bom! Muito bem. O que mais nós vemos no texto? Que o Filho Jesus é a videira verdadeira. Gente, quando Jesus fala isso para o judeu do século I, eu sou a videira verdadeira, tem tanta coisa aí que não é brincadeira. A videira sempre foi o símbolo mais forte para a nação de Israel. Eu trouxe aqui, inclusive, para eu não esquecer, algumas coisas de como a uva e o vinho são importantes e fazem parte da história de Israel. Olha só, a primeira árvore que Noé planta depois do dilúvio, qual é? É uma vinha. E ele fica até meio passa ali dos limites, né? De tão alegre que ele fica, né? Muito bem. A fruta que os espias trazem lá da terra prometida de Canaã para dizer que a terra é boa. Qual é? Um caixão de uva enorme. 2 pessoas carregando o ramo. Imaginem o tamanho desse cacho. Mas era o sinônimo da prosperidade da terra. Muito bem. O vinho também era usado como aliança de amizade, era como presente. Você enviava vinho para as pessoas que você gostava. Gideão estava fazendo o quê quando o anjo do Senhor apareceu para ele libertar Israel da mão dos midianitas? Estava cuidando das uvas, né? Estava ali prensando as uvas. Muito bem. As uvas também e o vinho faziam parte das ofertas de Israel no templo e também são contadas nos dízimos em vários textos do Velho Testamento. As uvas passas eram usadas pelos soldados no exército para dar energia aos combatentes. O vinho era alegria para o salmista, nós vemos isso lá também. Guerras começaram por vinhas invadidas. Se você invadia a vinha do seu vizinho, meu amigo, você pode ter certeza que você comprou uma briga enorme. Os vinhos também serviam como moeda de dote no casamento e também de herança para os seus filhos, as vinhas. Elas serviam de herança para os seus filhos. Nós vemos textos lá. Ela também era usada como agente cicatrizante pelo seu poder antioxidante. Então nós vemos que a uva tem essas qualidades. Ela sempre foi o símbolo da nação de Israel e nós não podemos esquecer que o primeiro milagre que Jesus fez na terra, qual foi? Dar vinho para o povo. E a última refeição de Jesus com seus discípulos, qual foi? Vinho na Santa Ceia. Por isso eu trouxe aqui, olha só, que coisa linda. Isso daqui é o fruto da videira. É este fruto que tanto é almejado pelas pessoas. Se nós formos perceber aqui, a continuação da história,
vai dizer o seguinte: nós somos os ramos da videira. Olha só, existem ramos vivos e frutíferos, diz a história, mas também existem ramos secos e mortos. Nós vamos entender isso. A poda é necessária, diz o texto. Aquele que está dando fruto precisa ser limpo, podado constantemente para que dê mais fruto. Ou seja, o agricultor precisa estar sempre trabalhando na nossa vida. Comportamentos destrutivos, situações de caráter, né? Deus tem que estar sempre limpando o que está atrapalhando aquele ramo de receber os nutrientes. Por quê? Porque essa folhagem toda, muitas vezes, ela é bonita, ela dá uma aparência linda para a videira, mas ela toma toda a energia do ramo. E a seiva vai tudo para ela, enquanto deveria estar indo para o fruto. Então Deus precisa, o agricultor precisa limpar isso para que fique apenas o essencial. O essencial. Essência e não aparência. Muito bem. E nós vemos nessa história que duas palavras sobressaem. São palavras-chave desse texto, dessa história. Fruto e permanência. E nós vamos falar sobre elas. Agora, a pergunta que eu faço nesta manhã é: para que serve uma videira? Eu já dei algumas dicas aí, né? Para que serve uma videira, gente? Quem arrisca aí? Vou dar umas dicas. Alguém aqui tem assoalho em casa de madeira? Talvez tenha, né? É com a madeira da videira? Não, não. A madeira da videira não serve para assoalho. Vai ser de outras madeiras, essa não, né? Alguém aqui tem um guarda-roupa feito com madeira de videira? Não tem. Não, tem pinos, peroba, como é que chama? Outras árvores aí. Quem que é bom de árvore aí, gente? De móveis? Ninguém? Mogno, isso, é bonito, né? Cerejeira, isso. Mas de videira eu nunca vi nenhum guarda-roupa de videira. A madeira da videira não serve para construir nada. Nem sombra dá. Olha o pessoal aí, ó. Tem que botar um chapelão aí, porque o negócio, o sol está pegando. Para que serve a videira, gente? Ela só tem uma finalidade: dar uva. Se a videira não frutificar, não serve para nada. A videira só serve para dar uva. É por isso que o texto está repleto de uva, que é chamado de fruto aqui. Olha aí, ó. 9 vezes o texto mostra a uva. A importância desta videira frutificar. É por isso que eu trouxe aqui. Claro que o meu cacho de uva não está igual àquele ali, mas está bonito. Deixa eu ver se está bom, gente. Espera aí, só um minutinho. Eu comprei essa uva ontem na feira. Deixa eu ver. Por essa vocês não esperavam, né? O fruto da videira, ele alimenta. E ele nos alegra. Aqui eu trouxe um suco, né? Mas poderia ser um vinho. Não tem problema, desde que seja moderado. Muito bem, eu não bebo, não tomo nada de álcool. Mas precisamos aí entender tudo isso dentro do contexto. Então, olha só, gente, o fruto da videira é a razão dessa árvore existir. Não tem outra finalidade. Nem carvão serve depois para ter. Muito bem, então a grande finalidade da videira é satisfazer aqueles que comem do seu fruto. Aqueles que se alimentam do seu fruto. Então, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o que ele está falando? Eu sou alimento para as nações.
Eu sou alegria para os povos. Eu sou agente cicatrizante das feridas da sua alma. Eu sou a herança para os seus filhos. Eu sou tudo isso, nação de Israel, porque vocês falharam. A nação de Israel deveria ser a videira. Em vários textos, em várias profecias, a nação de Israel era chamada para alimentar todos os povos, mas falhou. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está trazendo sobre ele toda a responsabilidade de suprir, alimentar, alegrar, cicatrizar, curar a humanidade. Isso não é pouco, o peso é gigante sobre essa declaração. E nós temos vivido isso, queridos. O nosso contato com Jesus, ele exatamente traz toda essa cura, essa alegria, essa satisfação de vida. Se Jesus não está sendo a satisfação da nossa vida, é porque não estamos nos alimentando corretamente desse fruto, que é abundante, que é poderoso. Muito bem, se a uva é o fruto da videira, trazendo essa analogia para o cristão, qual seria o nosso fruto? Eu vou dar 5 opções aqui para vocês escolherem. A primeira, pessoas, vidas, almas convertidas. O meu fruto são as pessoas que eu levo para Cristo. A segunda, dons e talentos que eu tenho exercido no meu ministério. Sou líder de pequeno grupo, eu atuo no louvor, eu sirvo com as crianças. Esses são os frutos que Deus quer que aconteçam em mim. Terceiro, eu sou bem-sucedido. Aonde eu coloco a mão, o negócio dá certo. Isso é o sinal da bênção de Deus sobre mim. Os meus negócios estão muito bem, a minha família está prosperando, está tudo muito ajustado. Então, esses são os frutos que Deus está manifestando na minha vida. Quarto, as boas obras que eu faço aos outros. O quanto eu estou preocupado com o necessitado. Quantas horas de voluntariado eu tenho servido. Né? Esse é o fruto, é de quanto eu tenho alcançado as pessoas que precisam ao meu lado. E a quinta opção, o caráter e a essência do verdadeiro discípulo. O fruto é nós parecermos cada vez mais com a árvore. Vamos lá então, pesquisa agora. Quem acha que é a opção 1, levanta a mão direita. Muito bem. Quem acha que é a opção 2, levanta a mão esquerda. Quem está confuso entre direita e esquerda? Opção 3, bem-sucedido, são os frutos que Deus quer te dar na sua vida. Ninguém? Rapaz, será que vocês vão levantar para alguma? Vamos ver. A opção 4, boas obras aos necessitados. Ninguém acha que é essa? Também? A opção 5, caráter e essência do verdadeiro discípulo. Quem acha que é essa? Muito bem. Metade não acha nada. Parabéns, viu? Vocês são muito participativos. Gostei de ver. Vocês acertaram, queridos. Este texto está falando que o fruto do verdadeiro cristão é o caráter e a essência do verdadeiro discípulo. É o quanto nós mostramos e evidenciamos o fruto da videira em nós. Por que a gente chega a essa conclusão? Olha só, por que o fruto é a essência? Primeiro, ele está no singular. Não são frutos, não são coisas. É o fruto. É a mesma palavra que está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio. Todas aquelas características que evidenciam o caráter do Espírito Santo de Deus em nós. O caráter do Espírito é o mesmo de Cristo. Ok? O caráter de Cristo quer se manifestar através do fruto.
Percebam que o cacho é um fruto, mas ele tem várias uvas aí. Várias uvas. Assim é o fruto do Espírito. Várias características da essência e do caráter de Cristo se manifestando em nós. Segundo, que o fruto não é nosso. Se nós voltarmos lá, olha só, vidas convertidas, pessoas que eu alcancei para Jesus, é uma obra minha? Não. Quem converte e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então não faz sentido. Dons e talentos, o quanto eu sirvo no ministério, seria um fruto meu, do meu esforço? Não. O fruto é do Espírito, é da videira. Ele só se mostra através de mim. O quanto eu sou bem-sucedido, o quanto eu faço de boas obras e o quanto eu sirvo no voluntariado, tudo seriam frutos meus. Mas o texto diz que o fruto é da videira, não é do ramo. O ramo não precisa fazer nada para produzir. Nada. Nós vamos entender isso. Então, ele evidencia quem somos em Cristo Jesus e não o que fazemos. Isso precisa ficar muito claro para nós. É o caráter de Cristo fruto porque ele é qualitativo. Ele também pode ser quantitativo, mas não pode ser quantitativo sem ser qualitativo. Ele é o quanto nós agimos, o quanto nós pensamos, o quanto nós sentimos como Deus sente. É o quanto da nossa vida tem se manifestado como se Cristo estivesse fazendo aquilo, ou sendo aquilo, ou presente naquela situação. Então, na prática, é o quanto do perdão de Deus há em nossos relacionamentos. O quanto do amor de Deus há nas minhas relações. O quanto de apoio que eu coloco na vida e invisto na vida dos meus irmãos. Não é o meu esforço, mas é o que Deus está fazendo através de mim. E aqui é a nossa primeira reflexão. Como é que está a nossa vida? Será que este fruto tem se manifestado tão abundante em nossas vidas? O quanto de Cristo tem de você lá no seu trabalho? O quanto de Cristo o seu vizinho vê em você? O quanto de Cristo a sua família vê em você dentro da sua casa? O quanto de Cristo as pessoas que estão ao nosso lado estão vendo é exatamente o fruto que nós estamos mostrando. Muito bem. Esta foto aí vai mostrar um pouco da nossa realidade no Brasil. Nós somos 86% da população brasileira de cristãos, ok? Que dizem, que creem nesta palavra que nós lemos aqui hoje. 86%. Aí você vai dizer assim, mas Rogério, mas aí tem muito católico, dominal, gente que fala que é, que não é, que vai, que não vai. Enfim, então a gente faz aqui um filtro maior. Nós vamos chegar em 1/3 da população brasileira hoje, pelo censo, que se diz protestante evangélico, assim como nós. Isso daí, basicamente, cerca de 70 milhões de brasileiros professam a fé que nós professamos. Gente, imaginem se toda esta galera, todo este povo tivesse frutificando a essência e o caráter de Cristo nos seus relacionamentos. Como seria esse Brasil? Será que esse Brasil continuaria com tanta corrupção? Com tanta violência, abuso infantil, abortos acontecendo, cheio de drogados nas ruas, marginalizados, divórcios, relacionamentos quebrados, sem restauração, miseráveis na rua, pessoas se matando sem esperança de viver, vários suicídios? Será que se o cristão tivesse realmente produzindo a essência de Cristo na sociedade, como seria esse país? Essa é uma reflexão para nós. Nós fazemos parte desse grupo que deveria estar
transformando a sociedade e a nossa geração. Muito bem, então a pergunta que fica agora é essa: o que é então que eu preciso fazer para frutificar? Eu já cheguei à conclusão que eu preciso dar fruto, e o fruto é a essência de Cristo em mim. Talvez você dê pouco fruto, talvez você esteja no processo de poda, para que você dê mais fruto. O que nós não podemos ficar é sem frutificar. Porque o ramo que não frutifica está lá na história. Ele não serve para mais nada. Ele vai ser apanhado, cortado, jogado no fogo para queimar. Queridos, eu não vou nem entrar na história, no mérito, se esse fogo é escatológico, se esse fogo é para queimar galardão, se esse fogo tira a sua salvação, se esse fogo não tira. Eu só vou dizer o seguinte, e a história é clara: não esteja desse lado, não é bom. Este aqui, esse lado de quem não frutifica, que está separado, este galho que está separado da videira e que por consequência disso está seco e morto, não é o nosso patamar de opção. Não é. A história está dizendo bem claro que essa galera aí não vai se dar bem. Eu não sei em que nível, não sei por quanto tempo, se é eterno, se não é. Não vamos entrar nessa questão salvífica aqui. Mas não queira ficar deste lado dos galhos secos. Não queira. Não é uma boa pedida para nós. O que eu preciso fazer para frutificar então? Nada. Eu só preciso estar nele. Eu só preciso permanecer nele. 12 frutos apareceu 9 vezes. Fruto apareceu 9 vezes no texto. O verbo permanecer aparece 12. 12 vezes no texto aparece o verbo permanecer. Vocês acham que tem relevância isso para a história ou não? Faz todo sentido. A história não tem sentido nenhum se nós tirarmos esse verbo. Nenhum. A história só faz sentido se nós permanecermos nele. Permanecermos nele. Nós precisamos estar em conexão com a videira, intimamente, constantemente, intensamente. Nós precisamos estar conectados na videira. Não há vida fora da videira, gente. Não há. Nenhum ramo vai ter vida fora. Sabe por quê? Porque a vida da árvore está no solo. É o solo, são as raízes da árvore penetrando no solo, é que buscam de lá todos os nutrientes da vida da árvore. Então a árvore só tem vida se ela estiver enraizada no solo. Um galho separado, cortado e seco, jogado na terra. Vocês já viram vários galhos assim. O que acontece com ele? No outro dia ele está mais seco, no segundo dia mais seco, no terceiro mais seco. Por quê? Ele não está recebendo os nutrientes da terra. Ele está desconectado da vida. Meu querido, não há vida fora de Cristo. Não há vida fora da presença de Cristo dentro de nós. E como deve ser esta permanência, então? O que basta para eu ser e estar ligado nesta videira? Será que é frequentar aqui a Igreja Batista do Horto? Será que isso me deixa ligado na videira? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não deixa. É um bom caminho. É um bom caminho. Não recomendo que ninguém saia. Que ninguém deixe de fazer isso. Mas só isso não é suficiente. Só isso não é. Frequentar a escola bíblica é um bom caminho. Participar de um pequeno grupo é um bom caminho. Mas só isso não significa que nós estamos ligados na videira, conectados na videira. É necessário algumas características que o texto diz. Então vamos para o texto. O que o texto diz? Em primeiro lugar, permaneçam em mim em oração.
Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como é que anda a sua oração, meu querido? Você está em guerra com Deus aí? Pedindo alguma coisa que Ele não está te dando? Você anda meio frustrado na sua oração? Você anda numa batalha aí? Senhor, eu quero isso e Deus não te dá. Senhor, eu quero aquilo e a coisa não acontece. Senhor, eu quero aquilo. Acenda uma luz amarela aí e olhe para esse texto. Por quê? Porque as pessoas que estão conectadas em Cristo e as palavras de Cristo fazem parte na vida dela, elas vão orar em concordância com o Espírito Santo de Deus. Não há como ter uma briga na oração. Porque se eu sou um ramo que pertenço à videira, eu faço parte da árvore. Eu não sou diferente dela. Como é que eu oraria algo diferente do que o meu tronco está orando? Não faz sentido. O ramo não é diferente. Não existe um ramo de abacate colado na videira. Não é outra coisa, é a mesma. O ramo da videira é videira. O cristão, por que tem o nome de cristão? São pequenos cristos. Nós temos que parecer com Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, sentir como Cristo. Como é que a nossa oração seria coisas diferentes? Não faz sentido. Nós temos que pensar igual, orar igual, estarmos em concordância com tudo. O que mais que o texto diz? O texto diz para nós permaneça em propósito. Não é de qualquer jeito. Olha só o que o versículo 8 diz. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como é que anda a nossa vida, queridos? Quem tem sido glorificado nas coisas que eu faço? Nas coisas que eu construo? Nos meus sonhos? Nos meus projetos? É o meu nome que está sendo levantado? É a minha família que está sendo engrandecida? Ou é o nome de Jesus? O que eu faço é para glorificar o nome da minha casa e da minha família? Ou é para glorificar o nome de Deus? Aqui, então, não adianta nós estarmos ligados na videira com propósitos diferentes. Por quê? Porque Deus vai para um lado e eu vou querer ir para o outro. Deus vai dar um sonho para mim, eu vou querer sonhar o outro. Deus vai me dar um grande projeto nas mãos e falar, filho, este é o meu desejo, é o meu propósito para a sua vida. E você vai falar, não, Senhor, eu não quero viver isso. Não, isso dá muito trabalho. Não, Senhor, cuidar de gente, meu Deus, isso então, eu prefiro cuidar de bicho. Eu vou ter cachorro, eu vou adotar, eu adoto o cachorro da rua aqui para ver se limpa a minha barra, mas eu não vou cuidar de gente. Porque cuidar de gente dá muito trabalho. Por quê? Porque gente nem sempre te agradece, né? O esforço que você faz. Gente muitas vezes não te retribui. Você está ajudando e a pessoa está te esfaqueando pelas costas. É assim. É assim. Mas Deus quer que estejamos glorificando o nome dele. Então a glória de Deus vai aparecer quando? Quando nós estivermos alinhados com o propósito dele. Muito bem, o que mais que o texto diz? Como é que nós devemos permanecer? Permaneça em amor. Olha o versículo 9. Como o Pai me ama, assim eu os amei. Olha o padrão do amor de Jesus para nós. É o padrão do Pai para o Filho. E ele continua, permaneçam no meu amor. E no 12, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros. E qual é o padrão do amor? Como eu os amei. Como ele nos amou? Como o Pai o amou. Então nós somos chamados para fazer parte de um amor trinitário. É o amor da Trindade. É o amor do sacrifício. É o amor que entrega o Filho. É o amor que o Filho se entrega. É o amor que tem um preço.
Não é um amor gratuito, não é um amor barato, não é um amor de graça, não é um amor interesseiro, não é um amor que eu vou dar esperando receber. É o amor de Deus, que nos amou mesmo quando éramos seus inimigos, que nos amou quando éramos pecadores, e nos acolheu, e nos chamou para a sua família, e agora somos filhos amados. Nós saímos então de inimigos para amigos de Deus por causa do quê? Do amor. Porque se Deus fosse ser só justiça, nós estaríamos perdidos. Se Ele fosse nos recompensar na medida daquilo que nós fazemos, estaríamos perdidos. Mas Ele nos dá mais, além. E Ele nos chama, faça assim também. Dê, distribua, compartilhe, ofereça, abençoe, sem esperar nada em troca. Porque se Deus fosse esperar algo em troca de nós, Ele seria um Deus frustrado. Porque a humanidade nunca poderia retribuir o amor que Ele investiu em nós. O que mais diz o texto? Permaneça também em obediência. É o versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Irmãos, não há amor sem obediência. Não há. Eu amo tanto a Deus, mas aquilo que Ele me pede na palavra não dá. Perdoar a pessoa 70 vezes 7, isso é impossível. Não dá. Eu acho que alguém lá, o escriba devia ter tomado um vinho, alguma coisa assim, quando ele foi escrever. Era para ter escrito 1, 2, escreveu 70 vezes 7, que é um absurdo. Não é? Não dá. Senhor, virar a outra face, eu sei que é uma ordenança tua, está no teu mandamento, entregar a túnica, caminhar com Ele mais uma jornada. Senhor, mas não dá, eu preciso brigar pelos meus direitos. Porque se eu não brigar pelos meus direitos, quem brigará por mim? Eu estarei sozinho na vida e no mundo, injustiçado, sofrendo muitas injustiças. Não, eu preciso ser forte, brigar pelos meus direitos. É isso que as pessoas pensam. Mas não é isso que a palavra diz. O Senhor diz, não, minha é a vingança. Você não é para se vingar de ninguém. Descanse em mim, eu estou no comando. Eu sou o justo juiz, você não é. Se você for fazer justiça, você vai fazer errado. Eu sei como fazer, eu tenho a medida certa, deixa comigo. Descansa em mim. Mas nós não descansamos nele. Então a obediência o amor exige obediência. Eu amo tanto os meus pais, Rogério. Nossa, como eu amo os meus pais. Mas eu continuo frequentando lugares que Ele não quer que eu vá. Eu continuo num relacionamento que Ele me disse para parar. Eu continuo acessando alguns sites que eu sei que Ele não quer que eu faça. E que amor é esse, então, sem obediência? Não existe amor sem obediência. Eu amo tanto o meu marido, mas eu não me submeto à sua autoridade, à sua liderança. Então não é amor. Eu amo tanto a minha esposa, mas não faço nenhum dos seus caprichos, para não dar muita moleza, né? Sabe como é que é? Senão ela cresce muito lá. Queridos, amor tem que ter obediência. E aqui diz olha o texto. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E para fechar, permaneça em satisfação. Olha o versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja pequena. É isso que diz o texto? Uma alegria parcial. Uma alegria circunstancial. Ou seja, eu só vou ser alegre e feliz quando alguma coisa de bom acontecer. É isso que diz o texto? Mas é isso que nós pensamos.
Como é que você está hoje, meu querido? Hoje eu não estou legal, porque aquilo não deu certo, aquilo também não deu certo. Então hoje eu estou deprê, estou para baixo, estou down, não quero falar com ninguém, não me liga, não vou nem entrar nas redes sociais e tal. Eu não estou entendendo. Então quer dizer que a sua alegria depende de boas notícias? Depende de desejos atendidos? A tua alegria depende de caprichos de expectativas que você fez de alguém ou de algo que foi atendido? A nossa alegria vai depender de um carro novo que eu comprei, de um relacionamento que está dando certo? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, a sua alegria, a alegria de vocês é completa quando vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês. E isso basta. Cristo é suficiente para nos dar uma alegria profunda, poderosa, constante, intensa, duradoura, eterna, independente das circunstâncias da nossa vida. E esse é um grande segredo. O que tudo isso tem a ver com multiplicação, pequeno grupo? Tudo. Sabe por quê? Nós vamos falar de multiplicação daqui a pouco nos grupos, nós vamos incentivar, nós vamos desafiar os líderes, mas nada disso faz sentido se o corpo de Cristo não estiver frutificando com a essência e o caráter de Cristo. Serão só números. E não é isso que Deus espera de nós. A multiplicação acontece consequência, resultado de vidas que estão vivendo como Ele quer que nós vivamos. Amém? Vamos orar então. Vou chamar os músicos aqui já, né? Daqui a pouco nós vamos fechar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos confronta, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra não tem a finalidade de massagear o nosso ego. A Tua palavra, Senhor, é para nos confrontar e nos trazer, Senhor, a verdade, aquilo que precisamos, permitir que seja mudado e transformado pelo Teu Espírito. Deus, nós queremos ser, Senhor, cada vez mais parecidos contigo. Deus, nós queremos ser, Pai, a essência da videira, Senhor, nos nossos relacionamentos. Nos ajuda, Deus. Nos fortalece, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Pai, mostrar o fruto do Teu Espírito em nossas palavras, em nossos gestos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Deus, nós queremos permanecer contigo, porque o Senhor é a única, Pai, fonte de vida que há no mundo, e sem Ti nós secaremos, nós morreremos, e nós seremos queimados, Senhor. Não permita que isso aconteça, Pai. Nos ajuda a permanecer, Senhor, a estar ligados, conectados na videira, Pai. Que nada e nem ninguém nos afaste do Senhor. Nada e nem ninguém. Não vale a pena correr o risco de sermos cortados fora. Senhor, que nós possamos permanecer nessa visão, crescendo, frutificando, multiplicando, avançando no Teu reino, Pai, mas principalmente evidenciando o Teu caráter e a Tua essência. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.